Nesse vídeo nós vamos falar sobre como é difícil a nossa primeira vez fora do Brasil. Por quê? Já estamos há alguns anos viajando, né, amiga? Mas a primeira vez não é fácil, na verdade? Não é. Há quanto tempo você tá fora do Brasil e quantos países você já visitou? Fala um pouco. Eu já tô, dessa temporada agora, tem 2 anos e 2 meses que eu tô fora do Brasil, mas eu levo essa vida nômade desde 2019. E aí, nesse meio tempo, foi às vezes fixando em uma cidade por mais tempo, outras sair conhecendo, enfim, foi essa mistura. E hoje eu conheço 24 países. Arrasou, amiga! E fala um pouco sobre qual foi o primeiro país que você foi e quando? Em 2019 foi quando eu fiz a minha primeira viagem internacional e eu comprei a passagem para Bali, na Indonésia. Aí, para chegar até lá, como é muito longe do Brasil, eu tinha passado 3 dias em Lisboa, em Portugal, uma conexão mais estendida. Mas assim, onde eu tive uma vida nômade, primeiro foi em Bali, porque eu passei um mês lá. Aí eu saí de Portugal em 3 dias e fui para lá. E como foi isso? Como foi essa chegada? Foi tenso. Não foi nem um pouco fácil, era um sonho meu sair do país, nunca tinha saído e desde muito nova, assim, eu queria muito e saí com o Luiz, que é meu marido. Na época a gente namorava e assim, nossa, foi assustador, porque eu tinha viajado de avião só uma vez antes também e tinha sido há uns 8 anos antes. Então, logo que eu entrei no avião saindo do Brasil, eu já comecei a chorar dentro do avião. Eu não tinha nem sentado na cadeira, eu tava assim, andando pra minha poltrona e eu já tava chorando. Mas assim. era chorando de alegria, de medo? Tudo, eu acho que juntou, assim, muitas emoções. Veio medo, porque eu falei, meu, olha o tamanho desse troço que vai voar. E eu ainda vou passar 17 horas, não sei quantas muitas horas dentro do avião. E aí eu acho que juntou, tipo, caramba, eu tô indo com medo, com muita coisa. Amiga, eu te entendo, tô te entendendo 100%. E aí foi tenso. E logo, assim, a gente chegou em Portugal e eu tava, assim, deslumbrada, porque eu tava, caramba, eu tô na Europa. Era algo, assim, difícil de acreditar. Sabe quando você imagina muito, você quer muito, e aí você tá ali realizando e você ainda, tipo, a ficha tem que cair. Você tá, caramba, eu tô mesmo Eu tô acreditando! E, nossa, esses 3 dias em Lisboa também foram bem difíceis, porque a gente teve problema com a passagem, deu overbooking, então era pra gente ter ficado 2 dias, a gente ficou 3, e aí a gente não tava muito preparado pra isso, então era tipo, foi pro aeroporto, aí deu overbooking, aí a gente tipo, o que a gente vai fazer agora, a gente não tem hospedagem, então assim, foi até nesses 3 dias também não foi fácil, e aí quando eu cheguei em Bali, foi assim, acho que muitas horas de voo e juntou as emoções no voo. Eu ainda passei mal, acho que por nervosismo também. Então, quando eu cheguei em Bali, já era tarde da noite, vindo de uma viagem cansativa. Aí eu cheguei no Airbnb e eu comecei a chorar. E eu falei, eu quero ir embora. O que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora! E aí foi tenso, assim, esse baque, porque juntou muito cansaço com muitas emoções. E aí. E o dia seguinte, fácil. assim, como foi? Tipo, amanheceu o dia, como você ainda tava se sentindo? Eu confesso que eu não lembro tanto. Tipo, esse primeiro dia que eu cheguei, chorei, ficou mais marcado. Mas e eu acho que demorou muito, assim, a eu entender direito o que estava acontecendo. E a gente chegou ainda também muito confuso com o fuso horário, assim, então eu O lembro... jet lag é horrível, cara. Eu tenho uma lembrança da nossa primeira semana ser assim, a gente dormindo o dia todo. E aí a gente, tipo assim, acordava e aí trabalhava, porque o nosso foco, quando a gente saiu também, era o trabalho do Brasil, porque eu morava junto com os meus pais, então assim, foi a minha primeira vez saindo, tendo que, agora, tipo, as minhas contas são as minhas contas, eu que tenho que pagar pela minha comida, então... a gente estava muito focado no trabalho, mas assim, a rotina tava uma bagunça, porque a gente, sei lá, dormia o dia todo, e aí ficava no quarto o dia todo trabalhando ou dormindo. Aí era tipo assim. Amiga, sobre a questão do jet lag, nenhum vídeo, nenhum canal na internet me preparou pro jet lag, amiga. Porque eu já tinha ido pra Colômbia, que é 1 hora a menos, mas isso é nada, né? Agora, quando eu cheguei, gente, eu tipo assim, foi um choque pra mim, porque eu tinha vontade de viver, eu tava na Tailândia, meu Deus, vivendo meu sonho. Só que, amiga, eu tava assim,
um zumbi. E aí eu, tipo, queria me obrigar a viver, queria me obrigar, mas eu não conseguia. E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Amiga, isso foi tão horrível pra mim, que era algo que eu não tava entendendo o que tava acontecendo comigo, sabe? Sim. E isso fez eu chorar muito, amiga. Sério? Cara, Sim. é. E eu pesquisava na internet, tipo assim, sobre isso e não tinha muito conteúdo das pessoas falando. É sempre sobre como tudo é tão maravilhoso. É, isso é verdade. E acaba que, assim, quando você tá... claro que tem formas de você tentar fazer com que o jet lag não te atrapalhe tanto. Então, tentar seguir o horário do local, mesmo que, tipo, você esteja muito cansada e tal, mas não é fácil, porque o seu corpo tá acostumado com uma coisa. Imagine, do nada, você tá num país e aí na Indonésia são 11 horas de diferença pro Brasil. E aí, tipo assim, seu dia foi... invertido 180, assim, né? Amiga, Aí, juro por você Deus. tem que se adaptar e seu corpo, tipo, tá... O que tá acontecendo? Porque a Tailândia é 10 horas do Brasil, cara. A Ásia, no geral, o fuso é... Muito Nossa, difícil. Mas, amiga, eu não tava preparada. Eu já tinha ouvido falar de jet lag, Exato. mas era algo que eu não tinha me preparado. E hoje eu sei que tem até aplicativo das pessoas, elas começam a dormir um pouco antes da viagem pra ela já chegar mais adaptada. Legal. Só que, amiga, eu era totalmente crua. Eu também. Nossa, eu não tinha noção disso. E, tipo assim, se alguém já tinha falado pra mim, eu falava, é besteira. Jet lag? Chegar lá, tá que tudo jet lag? bem. Chegar lá... Nossa, e sei lá, eu só fui e eu não entendi o que tava Amiga, eu tomei uma acontecendo. porrada. Foi horrível, meu Deus. Né? Algo que vale a pena entender mais e dependendo pra qual país você vai. É importante. Pensar nisso, já se organizar e entender que às vezes os primeiros dias é normal. Também pra você não chegar lá e ficar se cobrando de, nossa, era pra eu estar aqui aproveitando, porque pode ser que você realmente não vai conseguir. Então, os primeiros dias você pegar mais leve, né? Eu já vi umas pessoas que vêm, tipo, aqui pra Tailândia e tal, pra Ásia, numa viagem de só 20 dias. E elas fazem aquela programação como se elas vão estar full bateria. Só que aí elas veem que não conseguem cumprir todo o roteiro, porque é um cansaço muito absurdo, né? Então é, tipo, muito bom você realmente pensar. Porque eu Sim, já vi nossa, várias pessoas, demais. tipo, tristes por não conseguir fazer tudo que planejou. Sim. Expectativa versus realidade. Porque você fica, caramba, eu tô aqui no país e, sei lá, vou passar só um dia aqui em conexão, eu preciso aproveitar, eu quero aproveitar, mas o seu corpo não tá com a energia de aproveitar. Então, assim, e aí você fica se cobrando nisso, né? Então, eu tentei adaptar, falei, vou dormir no voo, porque eu quero chegar lá e turistar. Mas a gente não descansa da mesma forma que a gente descansaria na nossa cama ou em qualquer outra cama. Então, Sim. não Iniciantes, tem que- viajantes, aprendam. Porque, olha, esse aí é fato. Amiga, agora voltando pra sua primeira viagem ali em Bali, o que você sentia que mais te assustou? Tipo, a culinária, o idioma, aquele choque de estar distante da família? Eu acho que foi o choque de estar distante da família, assim, de pensar que eu tava do outro lado do mundo. E aí essa adaptação toda que eu tinha que fazer, sabe? De agora sou eu por mim, claro, né? Eu tinha o Luiz comigo, mas no sentido de eu morava com os meus pais antes, né? Então é muito diferente quando agora é você pagando as suas contas, você, tipo, bancando a si mesmo, você tomando as suas próprias decisões de onde que eu vou dormir, o que eu vou fazer. E aí eu acho que essa parte, assim, que eu acho que me pegou mais. Mas é engraçado que, mesmo que eu tenha chegado em Bali, e obviamente que os primeiros dias foram mais difíceis, depois, quando eu acho que eu consegui ir me estabelecendo lá, chegou a hora de sair. Quando eu finalmente me acostumei. E aí, assim, e no começo, principalmente, eu sou emotiva, assim, sou mais sensível e no início eu era ainda mais, né? Então, quando a gente saiu de Bali, eu tinha feito amizades lá já, porque a gente passou um tempo num co-living lá, que era, embaixo tinha um co-work e em cima eram os apartamentos. Então a gente sempre estava convivendo com as mesmas pessoas que também trabalhavam online, eram nômades. Então a gente foi criando uma amizade. Aí quando a gente foi embora de lá, e aí eu fiquei chorando, porque eu já tinha me apegado às pessoas e foi assim, questão de 3 semanas, né? Algo rápido, mas que você já se apega porque é algo que fica intenso, né? É muito intenso. Você vê a pessoa todo dia, você faz tudo junto. Sim. E aí, quando eu cheguei na Tailândia,
eu tive o choque da comida. E é até engraçado isso, porque hoje em dia a culinária tailandesa é uma das que eu mais gosto. Mas eu lembro que na época, quando eu cheguei lá, e aí a gente tava num Airbnb que tinha perto aqueles mercadinhos locais, e a gente andou lá e eu depois chorei porque eu falei, eu não consigo comer nada aqui, porque lá era local, então não entendia nada do que estava escrito, porque é um alfabeto ainda totalmente diferente. Aí eu tinha que ficar vendo foto, ficar tendo que traduzir no Google Tradutor com imagens, e na hora que você tá com fome, eu odeio ficar decidindo coisas quando tô com fome. Então, aí eu cheguei lá e eu falei, eu não consigo comer nada. Eu só quero o básico, me dá alguma coisa que eu conheço. Eu chorei porque eu falei, eu não vou conseguir comer e tal. Então, mesmo que eu já tivesse há um mês fora do Brasil, nessa época, eu cheguei lá na Tailândia e ainda também tive outro baque. Entendo perfeitamente. Então, essa vida nômade é adaptação o tempo todo, sabe? E nem sempre é fácil. Então, não é porque eu já tô há muito tempo viajando e aqui tá tudo bem no Vietnã que eu vou chegar em outro país. E, obviamente, que eu tenho muito mais experiência, que várias coisas eu me preparo muito mais, mas eu tenho que me adaptar ao novo país. Então, Sim. Tanto de gente que a gente conheceu aqui que foi pra China, aí chega lá e falou, gente, China não é fácil. Então, às vezes a pessoa já tá viajando há tanto tempo, mas ela chega em um novo país, é outra adaptação, porque é outra culinária, é outro idioma, são outras pessoas. Então, Concordo. você se prepara, você vai ganhando experiência, você vai aprendendo, mas a cada país é uma nova descoberta, né? Amiga, eu concordo 100%. Eu sinto que viajar é sempre estar lidando com o desconforto. Porque, por exemplo, foi muito desconfortável chegar em Bali, e aí quando se torna confortável já é o momento do novo desconforto. E essa é a vida do viajante, né? Quando você começa a estabelecer uma relação de amizade, aí você já vai para outro lugar desconhecido de novo. Então é sempre essa... O novo... Sair da zona de conforto, né? Com certeza. É sempre isso, eu concordo 100%. E, amigo, eu achei muito engraçado você falar que chorou na Tailândia. Porque, gente, nossa, a Tailândia foi meio que meu primeiro choque cultural de país. E, amiga... Nossa, eu chorei muito na Tailândia no meu começo, porque às vezes eu queria comer só um pão, sabe assim, acordar e comer um pão, e não dava pra achar isso na Tailândia, e eu tipo assim, pelo amor de Deus, eu só quero alguma coisa que me deixa sentir confortável, me sentir em casa. E aí eu lembro que eu achei um lugar, depois de andar muito, que eu tinha uns pão lá, e amiga, eu tava chorando, assim, porque é muito louco que tudo é desconhecido. Sim. Tipo assim, você chega num menu, não tem nada ali que você conhece, tudo é novo, tudo você tem que experimentar, o idioma. Mas eu acho que a primeira coisa que foi difícil pra mim foi, tipo assim, de uma hora pra outra eu cheguei num lugar que ninguém fazia ideia do que era português, amiga. O tipo idioma assim, pra você foi mais difícil. mas o idioma no tudo, no menu, nas pessoas, tipo assim, cara, é um novo mundo real. Como você poderia se comunicar antes. E é do nada, né? Realmente cheguei e agora, mano, é outro mundo. Ninguém nem faz ideia de onde você veio, ninguém faz ideia de falar oi. Sim. E aí o menu, você não sabe o que é aquilo. Gente, é uma coisa assim, foi muito difícil. Impressionante, né? O poder de um avião. Você pega um avião O do nada, poder de um você tá em avião. outra realidade. Amiga, outro planeta. Diferente. É verdade. Os cheiros, tudo. Meu Deus, Nossa, as pessoas muito. se parecem diferente. Cara, que experiência. Eu amei que você disse que a gente vai ganhando mais experiência, mais bagagem, mas não deixa de ser difícil. Sim. É sempre adaptando e... É sempre aquele desconforto, né? Que nem você falou. Então, mesmo que, poxa, eu já conheci vários países, ainda assim, eu vou chegar em outro país e eu vou estar cansada, e aí eu vou estar, tenho que ver aqui, tenho que ficar decidindo sobre hospedagem, sobre internet, sobre... Descobrir um novo restaurante. Sim, e isso é cansativo. Mesmo que você já tenha viajado muito e você já saiba como fazer tudo assim da melhor forma, ainda assim são coisas que cansam, né? Que demandam muito tempo. Então, por isso que nem sempre planejar a viagem também é algo, tipo, fácil ali. É verdade. Eu acho que eu demoro pelo menos uns 10 dias pra conseguir me aterrar nesse novo lugar, amiga. Porque os primeiros 10 dias é sempre uma saudade de onde eu tava. Tipo, eu vou embora agora. Ai, que saudade de um butiá. Ai, que saudade dos meus amigos. Aí até eu realmente chegar nesse novo lugar, eu demoro pelo menos uns 10 dias, sério. Isso pra mim já é um clássico. Eu vou chorar, vou sentir saudade. Sim. Mas eu sei que é o processo. Eu sempre choro no avião, até hoje. Sim, E aí super. junta o medo e a vontade de conhecer o novo também, né? Porque você fica empolgado também pelo novo lugar que você vai e querer explorar. E obviamente você tá indo pra um lugar que você quer ir, né? De, poxa, quero ver o que esse lugar tem pra me trazer, tem a me oferecer. Mas ao mesmo tempo não é fácil, não é porque você quer muito que você vai chegar lá e
Melhor Pronto. dia da minha vida. Ainda mais viajando, que a gente tem que estar o tempo todo sempre atento e sempre, assim, não pode dar vacilo e tal. Então é difícil, assim, né? Essa Concordo, transição amiga. de países é sempre tem que ter paciência aí, porque junta cansaço de aeroporto. Total, dinheiros novos. Nossa, ficar fazendo conversão nova. Agora, quanto é que é isso? Você acostuma com uma conversão e você chega e você fala, meu... Eu já não sei quanto é que vale nada. Eu cheguei, quando eu tava saí daqui, fui pra Tailândia, eu cheguei lá falando sim, tchau, aí até lembrar que eu tinha que falar Kapunkasa, Sawadika, eu tava assim, meu Deus, aí eu cheguei aqui, depois de ter vindo da Tailândia, eu tava Sawadika, todo mundo vai entender. É difícil. E, amiga, o que você diria pra Débora do início? Tipo, o que você diria de conselho pra essa Débora que começou lá atrás, que tava com medo, que tava assustada? Tem algum conselho que você diria? Primeiro eu ia falar, vai descansar, não vai ficar querendo decidir nada da vida, de ai, não, quero voltar e tal. Calma, você só tá cansada, né? Às vezes não é a vida ruim, a decisão ruim, vai ser um dia difícil, cansativo, estressante. Jet lag. Primeiro vai descansar e foca no trabalho, mas aproveita também o lugar e confia. Continua orando pra Deus, pedindo pra Deus ir abençoando o caminho e acho que ir vivendo as experiências e grava pro YouTube também seus viagens, porque nossa, eu queria muito ter hoje vlogs dessa época. No início? Sim. Ai, é verdade. Se eu voltasse lá, eu ia falar, grava aí, vai. Vamos todos gerar conteúdo. Nessa época eu nem criava conteúdo, então ia ser legal ter os conteúdos. Ai, fofinha, a Débora fofinha do início. Sim. Débora de 22 anos. Ai, amiga, que lindo. Obrigada, amiga. Tô feliz que você continuou da Vida Nome, que a gente pôde se encontrar aqui. Sim, com certeza. Nossa, é muito doido isso, porque a gente do Brasil e qual ia ser a chance da gente se encontrar no Brasil? Só se fosse na Bahia. Eu ia ter que ir pra Bahia pra te encontrar. E aí é muito legal, assim, que eu nunca imaginei encontrar tanto brasileiro, ainda mais aqui no Vietnã. Muito Amiga, brasileiro sim. e de ter essa comunidade aqui e, poxa, de ter conhecido você. E é muito bom, assim, tantas pessoas que a gente vai conhecendo aí no nosso caminho, que a gente vai aprendendo e... nossa, essa com certeza é uma das melhores partes de viajar, assim, porque você sai da sua bolha e conhece gente que você nunca conheceria na sua cidade. Porque na sua cidade você já tem ali seu grupo de amigos, você já tem sua família, então você vai sempre ali para essas pessoas. Agora, viajando, você tá sempre aberto. Isso é verdade. Bom, né? Conhecer gente. Mas o que eu sinto também é que, tipo, na nossa cidade, a gente é quase a ovelha negra, o diferentão. Meu Deus, olha o que eles estão fazendo. Aí você sai, você começa a encontrar um monte de ovelhas negras de outras cidades. E aí, no fim, estamos juntos aqui. É verdade. Com o mesmo sentimento de querer viver, de querer... Então, isso é muito mara. Tipo assim, tem uma bolha das ovelhas negras aí pelo mundo. É verdade, a gente fica, nossa, é tão diferente o que a gente fez em relação à nossa bolha ali da nossa cidade. Aí você sai e fica, caramba, Tem um monte de muita gente. gente fazendo isso também. Você Eu não se amo. sente mais, nossa, eu sou o diferentão, né? Eu acho que os viajantes são uma família, né? A gente acaba, Sim, tipo, é se verdade. abraçando. Que a gente se entende também, né? Todo mundo passa, de certa forma, as mesmas dificuldades, entendem tudo que o outro tá ali vivendo, então... Concordo, amiguinha. Obrigada pelo convite. Não se esqueça de se inscrever, dar like, comentar aqui se você tem alguma dúvida sobre essa vida nômade. Se quiser vir para Danang, ser nossos amiguinhos, também venham, vão ser muito bem-vindos. Beijo! Tchau.